Ataques espirituais. Quais são as suas verdadeiras e reais motivações? Por que ocorrem na vida do buscador espiritual? Hoje eu irei compartilhar informações e exercícios importantes sobre este tema. Então eu peço somente a sua atenção neste momento. Este é um assunto muito abrangente, mas eu irei compartilhar de uma forma mais específica e resumida, que está inerente e pertinente à vida de todo buscador que está trilhando o caminho da autorreforma interior. O que nós devemos compreender é que, naturalmente, este mundo ainda se encontra movido por forças sinistras que atuam principalmente no campo astral e físico deste planeta. Isso é uma situação decorrente do desequilíbrio do ser humano. Todos nós, sem exceção, compartilhamos com um determinado sentimento ou pensamento para a sustentação desta situação. O que todos nós devemos fazer é buscar uma forma de equilibrar os nossos corpos para não colaborarmos demasiadamente com esta situação que presenciamos. Todo buscador, todo ser que se depara com a necessidade de continuar trilhando o caminho espiritual, que pode ser referido como despertar para a realidade essencial, se depara com determinados empecilhos no caminho, pois este naturalmente agora que está se revestindo da luz interior passa a ser observado e visado tanto pelo polo negativo, tanto quanto o polo positivo, em termos de bom ou ruim. Os espíritos das trevas, que normalmente atuam nestas realidades do plano físico e do plano astral, passam a observar o buscador e empreendem em cima dele algumas situações para que ele se desestabilize deste caminho e retorne a uma vida medíocre em termos de comum, mediana, sem o estímulo, sem a busca, sem a necessidade da contínua reforma interior. Ataques que antes não aconteciam passaram a acontecer, pois o indivíduo se tornou literalmente uma luz em meio à escuridão. Ele é observado, ele é avisado, e aqueles que atuam nesta escuridão e têm todo o seu empreendimento, a sua estrutura, não querem que outras pessoas derrubem todo esse esquema. E nós interferimos neste esquema quando reformulamos e redirecionamos a rota interna, buscando sempre se conectar cada vez mais com o divino, com o essencial. Isto é algo totalmente desprovido de religiosidade, ligado tão somente ao benefício íntimo e existencial de cada ser vivente. Todos nós sabemos, alguns mais e outros menos, que existe algo superior ao nosso próprio nível de consciência e que devemos buscar este algo transcendental. E buscar isso é voltando para dentro de si mesmo. Os seres das trevas, que se comprazem no mal, renitentes na inferioridade, ainda muito estimulados pelos prazeres inferiores, não desejam que os seres humanos atinjam o estado de consciência mais elevada, pois eles terão que se realocar em outros orbes, em outros planetas condizentes com seus interesses. E por isso eles buscam sustentar de todas as formas possíveis, até mesmo além da nossa própria imaginação,
uma forma e um meio para que tudo isso continue se perpetuando. Podemos presenciar hoje, no meio coletivo, diversas coisas que sustentam esta ilusão, diversas motivações destituídas de um propósito essencial, estímulos variados, prazeres exacerbados. O ser humano perdeu a sua sensibilidade nos prazeres mais puros do espírito, o prazer pela alegria de viver e estar vivo, pela felicidade, pela harmonia interior, por uma simples e sutil conexão com a natureza, pela observação dos outros reinos e toda esta interação. Há uma busca de estímulos intempestivos, variados, desequilibrados, descompassados, excessivos, demasiados, que acabam prejudicando a reconexão com o sutil, com a harmonia, com a paz. Por isso devemos observar e analisar esta situação, pois os seres das trevas irão colocar as suas intenções, suas ondas, para provocar cada vez mais aquilo que estamos imersos e que é desprovido da busca de elevação espiritual. Os ataques partem para onde o ser humano possui uma abertura no seu campo eletromagnético. Todos nós temos um padrão. A nossa aura é formada de acordo com a atividade destes corpos, que poderiam ser considerados os 4 corpos inferiores: o corpo físico, o corpo vital, duplo etérico, o corpo emocional e o corpo mental inferior, e a matéria aglutinante que atua e harmoniza. A perfeita sinergia entre estes corpos se apresenta em uma determinada coloração, um determinado matiz. E tudo isto interconectado em uma complexa atuação e atividade é o que pode ser interpretado como o nosso campo bioenergético, campo eletromagnético. Esta total interação entre a mente, que atua com padrões elétricos, e estimula o corpo emocional, de acordo com padrões magnéticos, e total sinergia entre os outros corpos. Se temos propensão para a melancolia, para a tristeza, para a raiva ou outras características ligadas ao ser inferior, os espíritos das trevas que atuam nesta sintonia observarão nosso campo e irão interferir diretamente neste ponto específico, reverberando-o cada vez mais e amplificando esta atuação. E assim, se isto for repercutindo cada vez mais, isso acabará crescendo e pode até mesmo se externizar como determinadas doenças que conhecemos. Antes de dar a continuidade, eu gostaria de recomendar àqueles que possuem interesse material dos mestres ascensionados em videoaula de uma forma específica e elucidativa sobre determinados temas, com todo o aprofundamento específico desta área de desenvolvimento espiritual, que estará no link da descrição. Meus irmãos, os espíritos só podem acessar o nosso campo se permitirmos a atuação. Se não permitirmos a atuação e blindarmos nosso campo de energia, eles não conseguirão acessar. Aí que está o problema. Devemos nos comprometer diariamente com práticas de desenvolvimento espiritual para blindar o nosso campo e impossibilitar a atuação desses seres. Existem determinados exercícios específicos e que ajudarão a passarmos por estas situações iniciais. Principalmente quando o indivíduo está despertando, é que ele pode presenciar também determinadas
condições ao seu redor. E ele deve ser forte para superar esta situação, sabendo que está no caminho correto e que não há retorno, pois uma vez que ele se ilumina ou parcialmente adquire uma iluminação base, ele deve entender que, se ele retornar, o assédio também será grande. Então ele deve persistir e continuar no caminho. O que podemos fazer para evitar estas situações? Em primeiro lugar, devemos contribuir com o nosso equilíbrio e estrutura emocional, porque as emoções, querendo ou não, são parte deste estágio atual evolutivo da humanidade. Os seres são mais emotivos do que racionais, e as emoções e os sentimentos possuem um impacto em toda a nossa realidade externa e no meio do ambiente em que vivemos. Nós revestimos tudo ao nosso redor com esta energia emocional. Se ela está desequilibrada, o nosso entorno também será. Os objetos que estão presentes sofrerão alterações de acordo com o desregulamento do nosso próprio estado interior. Tudo tem um padrão, tudo deve estar sob um padrão essencial de atuação universal. Se há desequilíbrio, o caos é instalado como uma consequência natural das coisas, da lei de causalidade. Por isso, devemos nos manter equilibrados. Naturalmente, revestiremos nosso campo bioeletromagnético com uma forte luz. E esta luz nos protegerá contra os ataques. E a cada vez mais que caminhamos, iremos conservar este nível de vibração agora alcançado. Mais dificultoso será para os seres das trevas acessar o nosso ser, o nosso íntimo, o nosso templo, pois agora estamos protegidos e a proteção é o equilíbrio emocional e mental. Não devemos oscilar em sentimentos, não devemos deixar nossos pensamentos vagando para cá ou para lá, mas mantendo-o em uma polarização específica, voltado para a luz, para o equilíbrio, para a sintonia e harmonia. O pensamento é um grande transmissor de ondas. Aquilo que pensamos, iremos experienciar. Iremos nos sintonizar. Iremos captar e emitir determinadas qualidades de energia pertinente tão somente àquilo que mantemos e sustentamos. Se temos pensamentos inferiores, não importa do que seja, animalizados, muito desequilibrados, estaremos ressoando com a mesma faixa de frequência dos seres que também vibram com esses pensamentos. Se criticamos a religião de outra pessoa, a discórdia também é uma condição. E quem se compraz no caos, na desordem, na desunião e no desequilíbrio são os seres das trevas. Não importa. Então devemos requalificar a nossa percepção de realidade, entender que Deus atua em todas as coisas e que não é criticando o outro, seja pelo que for, que iremos nos manter em paz, em equilíbrio. Esta é uma condição humana. Podemos presenciar a crítica ao próximo, principalmente nas redes sociais. Isto é algo que se tornou normal. Então esta massa enferma e desequilíbrio acaba contaminando as mentes daqueles que estão presenciando aquilo. No comentário de qualquer coisa, podemos analisar facilmente uma crítica negativa e a discórdia. Determinadas áreas de redes sociais é um mix de vibrações inferiores do desequilíbrio alheio. E os seres das trevas sabem bem disso
estimulam as pessoas a criticarem as outras, a comentarem as suas opiniões distorcidas do elemento de harmonia. E quando julgamos algo, pensamos, comentamos isso, nós abaixamos a nossa frequência e eles ganham uma nova oportunidade de atuar em nossa vida. É assim que eles fazem. Existem os ataques mais inteligentes de seres que já estão atuando no mal há muito tempo. Existem os ataques mais diretos de espíritos que chegam, se apresentam para nos desestabilizar. Existem diversos ataques, mas todos se configuram o desequilíbrio dos seres humanos. Se o indivíduo ele busca equilibrar a si mesmo, faz uma autoanálise diária dos seus pensamentos, seus sentimentos, das suas emoções, dificilmente ele cai em vibração. A ferramenta para isso sempre será a oração, nos estimulando a acessar um estado mais puro, pois a oração sincera do coração invoca determinadas quantias de energia necessária para harmonizar uma determinada situação, e a meditação como uma ferramenta essencial da expansão da consciência, que eleva o nosso pensamento, a nossa mente, expande a nossa consciência a determinados níveis mais altos do que nós mesmos. E estes níveis mais altos podem ser qualificados como um estado de graça, de felicidade, de harmonia. E quando fazemos a meditação correta, priorizamos cada vez mais como hábito isto em nossa vida, iremos manter uma condição de vibração mais sutil, refinada e pura, pois estamos acessando os níveis que estão pertinentes a estes estados elevados. E quando mantemos a nossa atenção somente nas coisas materiais do dia a dia, assimilamos estes padrões desequilibrados e assim permanecemos, ou seja, com uma maior facilidade de atuação desses seres em nossa vida. O porquê? Porque eles atuam nesses níveis inferiores do plano emocional e do plano físico. Basicamente, eles têm toda a ação estruturada nestas esferas. Acima do nível emocional inferior, eles não atuam. Então o indivíduo deve pensar e idealizar que, se eles não atuam acima do nível emocional inferior, eu tenho que reformular todos esses padrões emocionais que irão colaborar com o desequilíbrio e me impedirão de permanecer num estado mais elevado do que esta condição. Ele deve nutrir no seu âmago os sentimentos mais puros e nobres, tudo aquilo que lhe põe em contato com Cristo e com toda esta atividade harmoniosa. Então ele terá força para vencer as investidas das trevas. Antes de dormirmos, quando iremos deslocar o nosso perispírito, nosso corpo astral, para outras dimensões, devemos priorizar o equilíbrio vibracional. Então, orar é uma necessidade antes de dormir. Quando acordamos também, no período quando acordamos, alguns determinados espíritos jogam formas de pensamento em nossa consciência, de acordo com aquilo que temos como o desequilíbrio, para que o nosso subconsciente assimile isto. Se mantemos uma vibração elevada, mesmo com alguns desequilíbrios específicos que, é claro, devemos trabalhar, aquilo não terá força de ação em nossa realidade física. Mas se um indivíduo for negligente do seu processo de equilíbrio interior, aquelas formas mentais podem encontrar espaço e acabarem conduzindo este indivíduo a tomar determinadas situações que possivelmente ele não faria. Então, meus irmãos, devemos estar sempre vigilantes, elevando a nossa vibração, decretando e verbalizando palavras positivas de agradecimento, de felicidade, de harmonia,
para elevar o nosso ser